Apocalipse capítulo 1, versículo 1, tá bom? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém? Então, aqui no capítulo 1, versículo 1, nós já temos aqui uma introdução do que é o livro do Apocalipse. Então, ele é algo que nos revela. Ele é algo que veio para nos falar das coisas que iam acontecer. Amém? Então, vamos aqui para o nosso estudo. Estudar o livro do Apocalipse não tem sido uma tarefa fácil entre os cristãos ao longo dos tempos. Essa dificuldade, em parte, se dá pelo estilo literário do próprio livro. Porém, algo que contribui muito para a falta de compreensão do Apocalipse é a quantidade de teorias e interpretações equivocadas que surgiram, principalmente nas últimas décadas. Amém? Então, quando o bispo vier, ele vai estar falando sobre essas teorias, tá? A gente está só explanando de como estudar. Então, a dificuldade maior para a compreensão do texto são duas. Uma, pelo estilo literário com que ele se apresenta, com muitas figuras, né, com muitas coisas assim ilustrativas, coisas que a gente fica só imaginando o que é. E a outra questão, as várias vertentes que foram sendo criadas. E quanto mais nessas últimas décadas, mais assim, coloca coisas diferentes, pensamentos diferentes acerca daquilo que o livro traz. Amém? Existem diferentes interpretações e estilos hermenêuticos a respeito do livro do Apocalipse. Conhecer profundamente cada uma dessas interpretações ou correntes escatológicas, que é assim conhecido, tá? São correntes escatológicas. Ou seja, são direções que foram tomadas por certo grupo de pessoas que chegaram a um entendimento, uma hermenêutica daquele texto e trazem a sua visão. Certamente será de grande utilidade para a leitura do Apocalipse, ok? Então é bom você conhecer cada uma delas. Por isso que quando o bispo traz, ele não traz só aquilo que nós acreditamos, que nós colocamos ali, apostamos nisso. Não, ele traz todas as vertentes para que você também conheça e você saiba o porquê que nós não assumimos a outra versão, já que essa é aquela que vai ter o maior embasamento bíblico. E outras que não têm embasamento bíblico nenhum, que assim as pessoas realmente viajam, que você fica assim, meu Deus, de onde foi que essa pessoa conseguiu extrair essa hermenêutica, que esse texto não tem nada a ver com isso, né? Enfim, então, por isso essas vertentes é bom que vocês conheçam, porque quando nós conhecemos, nós então temos um direcionamento e ninguém consegue nos tirar do propósito. Amém? Então, quando você conhece alguém, podem vir falar o que for dessa pessoa, que você não vai aceitar. Mas se você não conhece, você só fala com a pessoa de vez em quando chegar e dizer, olha, fulano é assim, assado e cozido. E você, E você vai começar a duvidar. Então você tem que realmente conhecer a palavra do Senhor e saber aquilo que é a verdade para você não ser enganado. Ok? Vamos lá. Tais interpretações diferem acerca do método de organização do conteúdo do livro, do período em que as profecias do livro se referem, de como será a segunda vinda de Cristo, qual será a condição da igreja em relação à grande tribulação, como se dará a ressurreição dos mortos e, por fim, como interpretar o milênio. Como auxílio, recomendo alguns estudos sobre escatologia. Amém? Então, por isso que o bispo sempre traz essa série de estudos, porque não pode ser assim uma coisa solta. Ah, está aqui, aprendi isso e pronto. Só em ler também o livro, você não consegue entender tudo se você também não for ver essa questão escatológica das correntes, o que cada um crê, quem foi que introduziu,
Tudo isso é necessário para que você possa estudar o livro do Apocalipse e entender. Amém? Nesse texto, veremos de forma resumida e simples alguns pontos importantes que devemos considerar ao ler e estudar o livro do Apocalipse. Primeira questão, atenção ao título do Apocalipse. Muitas pessoas já abrem o livro do Apocalipse como um tipo de código criptografado, né? Ai, deixa eu ver aqui, que é que Deus me revela que é isso, né? Então, parece que é um código ali que foi criptografado, que está em oculto, que é para ninguém entender. Acerca dos eventos futuros. Desenham mapas, criam fórmulas, encontram elementos ocultos e, claro, se perdem num tipo de neurose escatológica. Esse tipo de obsessão contradiz totalmente o título do livro que é o Apocalipse. Por quê? O que quer dizer a palavra Apocalipse? Ela vem do grego, apocalipse, e significa revelação. Então, se um livro é o livro da revelação, por que tanto misticismo acerca dele, né? Acha que ele não veio revelar nada, que tudo ali está oculto. Na verdade, é revelado ali. Agora precisa aprender a estudar para poder conseguir tirar todo o conteúdo do livro. Extrair realmente aquilo que ele quer nos dizer. Ok? Então, vamos lá. Ou no sentido de tirar o véu. Tirar aquilo que encobre. Sabe quando você já leu a Bíblia várias vezes, você não entendeu? Aí depois que você aceitou Jesus, se converteu, pediu orientação do Espírito Santo, disse, nossa, eu já tinha lido esse versículo e não tinha visto isso, né? Por quê? Porque foi tirado o véu. Você agora consegue enxergar. Você já era crente há não sei quantos anos, mas depois que você teve a revelação de tudo isso, agora vão descortinar. Agora para você tudo passou a ser simples, porque agora você foi tirado o véu. Então, agora você consegue ver a revelação de Jesus Cristo através dessas linhas. Amém? Vamos lá. O primeiro, ou seja, é o conceito oposto do oculto e do escondido. Então, Apocalipse é o oculto e escondido? Não. Ele é o livro da revelação. É o que tira o véu. É aquele que desencobre, aquele que estava coberto, ó, ele é revelado. Então, vamos lá. Revelação de Jesus Cristo foi o versículo 1 que nós lemos, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o quê? As coisas que brevemente devem acontecer. Aí você, nossa, brevemente, né? Algo que foi escrito, né? Provavelmente por João na ilha de Patmos. Por quê? Vocês vão entender já o porquê que ele fala brevemente, tá? Então vamos lá. Brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, o seu servo, ok? O livro do Apocalipse não esconde, ao contrário, ele revela. Note que a revelação vem de quem? Vem de Deus, e o objetivo é mostrar aos seus servos o que ele quer que estes saibam. Olha para o irmão e diga, aquilo que está escrito é o que o Senhor quer que a gente saiba. Amém? Ah, bispo, e se não tiver escrito? Então é porque ele não quer nos revelar. E a gente vai descobrir lá. Amém? Isso aqui é o que nos basta. Quando chegar lá, não se preocupe que você não vai se arrepender, não. Garanto. Alguém aí vai querer chegar, não, eu quero ir para o inferno mesmo. Vai? Não vai, né? Então, vamos lá. Portanto, encare o livro do Apocalipse com essa simplicidade inicial e isso irá lhe servir de grande ajuda na compreensão do livro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para estudar o livro é quebrar barreiras. Amém? Quem lembra aí quando estudava que você dizia que não gostava de uma disciplina, de uma matéria X, você se dava mal nela? Quem lembra? Eu não gosto de matemática. Só tirava nota ruim.
Ah, eu não gosto de português. Só tirava nota ruim, porque você mesmo já criava um bloqueio. Aí, a partir do momento que você diz, eu gostei desse professor aí, até que sabe ensinar, aí você já começava a ter um rendimento melhor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar o seu bloqueio com relação a estudar a Bíblia e, principalmente, o livro do Apocalipse. Porque tudo aquilo que você realmente se interessa e gosta e já entende que você é capaz, você consegue. Ok? Vamos lá. Segundo ponto. Considerar o contexto histórico do Apocalipse. Então, a gente também tem sempre que entender, apesar de você dizer, mas são de eventos futuros, mas você tem que entender que João estava tendo uma revelação que foi dada a igrejas locais. Então, isso também importa em um contexto histórico. Se o Senhor fosse escrever hoje um livro especial para Cristo Salva, aqui em Messejana, o que é que ele ia escrever? Entende? Então, você tem que pensar nisso também, um contexto histórico, porque os primeiros que iam ler aquelas cartas eram as pessoas a quem estava sendo direcionado também um escape naquele momento, porque eles estavam passando por situações difíceis, tribulações em cima de tribulação, perseguição, porque era uma época de muita perseguição à igreja. Então, veja bem, é impossível compreender corretamente o livro do Apocalipse se for desconsiderado o contexto histórico em que o livro foi escrito. O escritor do livro se apresenta apenas como João. Penso que o único João que poderia escrever para 7 igrejas da Ásia Menor e que naquela época dispensava maiores apresentações é quem? O apóstolo João. O livro provavelmente foi escrito entre 95 e 96 depois de Cristo, durante o império durante o governo do imperador romano Domiciano. Esse foi um período onde a igreja foi o quê? Duramente perseguida. Duramente perseguida, onde eles tinham que se esconder, onde eles tinham que realmente fugir, porque estavam sendo procurados para serem levados à morte. Vamos lá. O imperador havia se declarado Deus e Senhor. Então, se o imperador se declarava Deus e Senhor, qualquer outra pessoa que declarasse que existia um outro Deus, estaria indo contra ele, né? Contra o próprio imperador. Então, para que isso não desse continuidade, para que não se propagasse, o que é que eles queriam fazer? Matar a todos. Como quem mata os ratos para poder eles não se multiplicarem, né? Então, vamos lá, vamos envenenar, vamos matar, vamos acabar com essa praga. Era assim que eles imaginavam, porque ele não queria ninguém que fosse Deus além dele. Então, como ele se declarava, então a perseguição era grande. Os cristãos, vamos lá, e o culto ao imperador tinha sido instituído no império, ou seja, o culto agora era ao imperador, já que ele era Deus e Senhor, então as pessoas iam ter que se prostrar diante dele. Os cristãos estavam sendo perseguidos, torturados, presos e mortos. Muitos corpos de cristãos serviam como tochas humanas para iluminar a noite romana. Isso servia para 2 coisas. Uma, para ir matando aqueles que não negavam a fé, como também para criar medo naqueles que possivelmente quisessem aderir à fé cristã. E diziam assim, não, eu não vou para isso não, porque olha o que está acontecendo, estão matando, né? Então, muitos que tinham até um desejo de se tornarem cristãos, quando viam isso e eram fracos, não conseguiam declarar sua fé em Cristo. E acabavam se curvando diante do imperador. Não tão distante, eles presenciaram, segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo sendo decapitado. Olha só, maior temor ainda, né? Vi aquele homem missionário, né, que ia por todas as partes, levando ali aquela palavra, um homem que antes, né, tinha sido um perseguidor dos cristãos e que depois foi fazer o seu ministério e ele acabou sendo decapitado. Então, isso gerava muito pavor nas pessoas.
O apóstolo Pedro, como é que foi? Crucificado de cabeça para baixo. E agora o último apóstolo, uma liderança importante para a igreja primitiva, estava onde? Exilado na ilha de Pátimos. O cristianismo estava sendo massacrado e este parecia ser o fim. É nesse cenário que Deus revela a João o conteúdo do livro do Apocalipse. Amém? Quem pode imaginar agora o contexto histórico em que João escreve que ele tem essa revelação? Olha só, né? Agora, porque às vezes você lê por ler e não entende, né? Como é que estava na época? Estava muito bom, tinham acabado de receber Jesus lá, Jesus estava entre eles e tal, a fé estava viva e tal. Só olha para a fé e olha aí para as lutas. Muitas lutas eles estavam passando. Amém? O propósito, terceiro ponto, o propósito e o tema do livro do Apocalipse. Vimos no tópico anterior o contexto histórico do livro Apocalipse. Portanto, não podemos classificar o Apocalipse como um manual sobre o futuro. A igreja de Cristo naquela época estava enfrentando uma tribulação muito grande e precisava de uma resposta. Imagine a satisfação e a esperança daqueles irmãos quando tiveram notícia de que o apóstolo João havia tido revelações da parte de Deus, registrado tais revelações e enviado o conteúdo para eles. Que bênção que aquelas igrejas, né, receberam. Deus falou, né? O Senhor, Ele lembrou, né, de cada um de nós. Enfim, foi um grande alívio. Não faz sentido algum entender que as revelações, a partir do capítulo 4, se referem exclusivamente a um período futuro. Eles esperavam por respostas e consolo da parte de Deus. Eles não estavam interessados na situação do Oriente Médio, na política da Europa, na influência da América 2000 anos depois. Eles nem imaginavam isso, né? Digo isso porque muitos encontram no Apocalipse, através de mapas e códigos, as empreitadas de Napoleão, o nazismo de Hitler, porque o povo é assim, né? Quer encaixar na Bíblia tudo aquilo que acontece. Então, até o nazista estava lá escrito, lá no Apocalipse, está lá o Hitler, né? Não, né? As pessoas começam a imaginar. Profecias de ataque terrorista, até o 11 de setembro já disseram que estava lá, né? As eleições presidenciais americanas, o comportamento da Rússia. Enfim, tem gente que gosta de imaginar esse tipo de coisa. Esse não é o propósito verdadeiro do livro. Amém? Não é. O objetivo principal do livro do Apocalipse é confortar a igreja de Cristo diante das provações neste mundo, mostrando que Deus está atento às suas lágrimas e aflições, e que existe uma guerra espiritual muito maior do que se imagina. Porém, a vitória de Cristo, de sua igreja sobre Satanás, seus agentes e seguidores, é o quê? É garantida. Amém? Então, esse é o propósito. É confortar a igreja de dizer, olha, pode passar aqui, que está tendo luta, está sendo difícil. Muitos, né, têm rejeitado o evangelho, mas fica firme, porque a vitória é garantida. Amém? O Apocalipse ensina claramente para a igreja que não há o que temer. Estes combaterão contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, aquele que estiver com Cristo, vencerá. Então, essa é a garantia que a palavra de Deus nos dá. Quarto ponto, organização do conteúdo do livro do Apocalipse. É muito importante organizar o conteúdo do livro do Apocalipse, para que possamos estudá-lo corretamente. O livro do Apocalipse pode ser dividido em sete sessões, que contam a mesma história, porém de ângulos diferentes, ou seja, é uma organização cíclica, de forma que cada sessão, a narrativa vai se intensificando, adicionando novos elementos, nos revelando em detalhes a consumação da história com a segunda vinda de Cristo, o juízo final, o estado eterno, com o novo céu e nova terra. Amém?
É como se eu pegasse aqui 7 das nossas igrejas e escrevesse aqui uma carta detalhando aquilo que ia acontecer. E para uma eu tivesse assim um alerta maior, porque eu sei que ali tinha, né, algo, então eu começo a falar mais sobre isso. Se eu sei que a igreja X estava precisando de um alerta nesse parâmetro aqui, então eu intensificava nessa parte. Mas ele é de uma forma cíclica, ele é dividido em 7 sessões, uns com alguns elementos mais potencializados do que no outro. Esse sistema de organização é conhecido como leitura de quê? Recapitulação. Ou paralelismo progressivo. O renomado teólogo e pastor William, como aí, pastor Dantas? Hendrickson. Um dos maiores expositores do Novo Testamento, em sua obra Mais que Vencedores, propõe a seguinte organização. Primeiro, Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro, 1 ao 3. O livro com os 7 selos, 4 ao 7. As 7 trombetas de juízo, 8 ao 11. A mulher e o filho perseguido pelo dragão e seus auxiliares, do 12 ao 14. As 7 taças de ira, 15 e 16. A queda da grande Babilônia e das bestas, 17 ao 19. O julgamento do dragão, seguido pelo novo céu e nova terra, e a descrição da nova Jerusalém, do 20 ao 22. Em todas essas sessões temos referências à volta de Cristo e o juízo final. Esse sistema de recapitulação ou paralelismo progressivo não é uma exceção do Apocalipse, mas é amplamente encontrado em toda a Bíblia. Amém? Então ele colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 ou 7? 7, está aqui o primeiro. Ele dividiu aqui em 7, certo? Volta só um pouquinho aí, Juan. Ó, Cristo no meio dos candeeiros de ouro. O livro com os 7 selos, tá? São 7 sessões, mas em todas essas sessões ele vai falar sobre a segunda vinda, ele vai falar sobre o juízo final, só que com elementos diferentes. Amém? Com elementos diferentes. Pode passar, Juan. Existe também outro estilo de leitura, que é conhecido como leitura de sucessão ou linear, que, como o próprio nome já diz, organiza o conteúdo do livro do Apocalipse de forma cronológica e linear, ou seja, um capítulo sucede o outro com eventos inéditos. Porém, esse sistema resulta em uma leitura completamente confusa e sem propósito. Simbolismo, no livro do Apocalipse. Vamos lá para o simbolismo. Outra coisa muito importante é perceber os simbolismos utilizados no livro do Apocalipse e estar atento para não interpretá-los de forma literal. A maioria das pessoas que consideram Apocalipse um livro aterrorizante e confuso não se atentam para os símbolos do livro, o que acarreta em um entendimento bastante fantasioso. No primeiro capítulo do livro já encontramos uma clara advertência de que as visões dadas ao apóstolo João seriam carregadas de simbolismo. Note aí. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido no tórax com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12
ao 16. Agora perceba como é interessante o último versículo do mesmo capítulo. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Note que o versículo 20 interpreta a simbologia contida nos versículos anteriores, onde temos uma descrição simbólica de Jesus que não deve ser interpretada de forma literal. Cada detalhe dessa simbologia descreve a majestade de nosso Senhor. Amém? Quem entendeu até aí? Então, o versículo 20 já nos coloca que ali era uma simbologia, que existia representação, ok? E não algo fantasioso, que você fica, nossa, como é que é? E você fica tentando imaginar, ok? Os cabelos brancos, como a alva, lã, simbolizam a eternidade. Os olhos, como chamas de fogo, mostram que os olhos do Senhor penetram cada coração. Cada lugar não fica nada escondido. Os pés de bronze mostram o juízo do Senhor que pisa o iníquo. A espada de 2 gumes que sai da sua boca é a própria palavra de Deus que penetra, divide, separa e nada pode lhe resistir. E seu rosto, como o sol, mostra todo o esplendor e resplandência dele. Tão intenso e glorioso que ao homem é impossível olhar. Amém? Então aqui nós temos um entendimento acerca daquela simbologia, da forma como foi retratado o Senhor Jesus. Não como, então é daquele jeito, é aquela espada saindo, é aquele negócio. Ali era uma simbologia que aqui o autor já nos dá essa ideia daquilo que representa cada um daqueles símbolos. Amém, irmãos? Quem consegue entender melhor agora? Então, quando você começa a estudar, as coisas começam a descortinar na sua mente. Você passa, agora quando você lê, você já vai ter uma visão diferente. Você já não vai mais lembrar daquela simbologia, mas do que isso pode significar. O que cada palavra daquela traz um entendimento. Amém? Assim entendemos claramente que essa figura é um símbolo de Cristo e não sua descrição literal. O versículo 20 parece nos dar um aviso claro dizendo: preste atenção, perceba a simbologia. Não interprete tudo de maneira literal, pois senão você não entenderá nada. Quando você quer dizer que uma pessoa é forte, você diz assim, fulano parece um touro. Quem já usou essa expressão? Né? Fulano parece um touro. Aí você vai, imaginar um touro aqui, o irmão, assim? Não. Mas você já lembra de quê? É forte. Então, o livro do Apocalipse, ele vai ter essas simbologias, tá? Então, vamos lá. Esse mesmo princípio simbólico é aplicado aos números encontrados no livro do Apocalipse, que aparecem tanto explicitamente quanto implicitamente. Esse tópico merece uma ampla análise devido à tamanha profundidade do assunto. Por ora, resumidamente, podemos dizer que o número mais significativo do Apocalipse é o número 7. Sendo aplicado quantas vezes? 54 vezes. E implicitamente podemos destacar que temos 7 seções que dividem o conteúdo, já apresentado no início. 7 referências diretas à segunda vinda de Cristo e o juízo que virá. 7 bem-aventuranças. 7 referências à palavra de Deus. 7 vezes ocorre a afirmação de que Deus é todo-poderoso e dentre outras. Amém? Então, o principal número, 7. Também encontramos o número 4 sendo utilizado principalmente para simbolizar eventos terrenos. É possível encontrar o número 3, tanto implicitamente quanto explicitamente. Já o número 10 sempre aparece ligado às forças do mal, enquanto o número 12 e seus múltiplos sempre aparecem ligados ao povo
de Deus. Por fim, o número 6 também é registrado quando ele ocorre ou está ligado ao juízo de Deus sobre o mal, ou está ligado diretamente ao próprio Satanás. Se o número 7 é o número divino, o 6 pode mostrar o como Satanás e seus seguidores tentam ser parecidos com Deus, porém fracassam e nunca conseguirão. O número 666 é um exemplo claro desse princípio. Realmente, há muito que ser dito sobre o livro do Apocalipse e é necessário o quê? Constante estudo, oração, que para entender não só ele, mas toda a palavra de Deus. O principal ao estudar esse livro tão maravilhoso é perceber sua simplicidade, sempre considerando a mensagem como um todo, focando sempre a promessa de que o Senhor voltará, julgará o mundo e para sempre a igreja viverá com ele. Entendendo isso, as figuras simbólicas e os detalhes presentes no Apocalipse serão mais facilmente interpretados. Amém? Glória a Deus. Passar aqui para o nosso bispo. Amém. Vamos então abordar a continuidade do que ela está dizendo, gente. Por que foi importante vocês entenderem como estudar o Apocalipse? Porque existem muitas interpretações que são vagas, que não têm base, e aí elas dão a muitas igrejas um entendimento ralo. Quando alguns estudam o Apocalipse e acabam tendo uma interpretação, uma hermenêutica errada, é porque alguns pastores se apropriam de um simbolismo ou de uma literalidade sem uma base, sem uma hermenêutica correta, sem uma exegese correta, você acaba tendo suposições. Exemplo, tanto na questão do simbolismo, como na questão da literalidade, o Apocalipse ele é um livro atual. O nome Apocalipse quer dizer revelação, escatologia quer dizer estudo dos últimos dias, e quando a gente estuda a revelação, a nossa exegese, a nossa base, ela tem que estar ligada a todas as profecias. Mateus 24, verso 37 ao 39, vamos ver aí. Olha o que Jesus disse: como na época de Noé, a prostituição estaria igual Sodoma e Gomorra. O juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra, o juízo que veio sobre os anjos, o juízo que veio em cada época dessa vai vir agora, e o povo estaria como na época de Noé, displicente. Entendeu? O texto é muito claro, né? Então, por que a gente está lendo esses textos? Porque eles são bases para a revelação que é o Apocalipse. Amém? Nós vamos estudar, dentro dessa visão escatológica, o pré-milenismo, o que significa o pré-milenismo, o dispensacionalismo, que é o pré-milenismo dispensacional. Nós vamos ver as origens do pré-milenismo, né? Algumas coisas importantes para vocês entenderem. O amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o dispensacionalismo. É isso mesmo, bispo? O amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o dispensacionalismo são termos que confundem muita gente, ainda mais sabendo que a escatologia está longe de ser algo de fácil compreensão, principalmente por tratar de assuntos que estão relacionados ao futuro. De forma geral, podemos considerar que essas 4 escolas escatológicas dividem opiniões entre os cristãos evangélicos. E aí, por que elas dividem? Por causa dessa questão do simbolismo, da literalidade, vai dividir opiniões. Vamos lá. Embora que, mesmo dentro de cada escola, não é raro encontrar quem discorde um do outro, um fator que complica ainda mais é a presença de estudiosos e líderes teológicos que se posicionam de lados diferentes. Entenda o que é escatologia bíblica. O que podemos afirmar com certeza é que todo mundo, de uma forma ou de outra, se encaixa dentro de uma dessas 4 visões, até mesmo aqueles que nem sabem que essa divisão existe. Para facilitar o entendimento de quem tem alguma dúvida,
vejamos abaixo as principais diferenças entre o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo e dispensacionalismo, nos pontos fundamentais da escola bíblica, da escatologia bíblica. Segunda vinda de Cristo. O amilenismo fala o seguinte, ó, os amilenistas, tá? A segunda vinda de Cristo é um evento único e visível a todos, ou seja, não existe o conceito de arrebatamento secreto. No amilenismo, a segunda vinda de Cristo em glória e o arrebatamento é uma coisa só. Saiba como será o arrebatamento da igreja. Ou seja, os amilenistas não acreditam no arrebatamento que nós sempre falamos. Eles são amilenistas por isso. A visão deles é que não haverá esse rapto, que a gente chama na teoria, né? Que o Senhor vem e leva a igreja, e depois vem os 7 anos, e depois, no período do final dos 7 anos, Jesus vem, pisa na terra, e a igreja, ela é trabalhada nesse momento aí, né? Arrebatada. E aí, a grande discussão é essa: para que Jesus vai arrebatar se ele vem para reinar na terra? Quem está vivo vai subir para quê? Se muitos já defendem que quem está vivo na terra vai continuar no milênio. Então, tem muita coisa que os amilenistas não reparam. Mas vamos lá. Já li até ali? Pré-milenismo histórico. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são o mesmo evento, tal como no amilenismo. Eles acreditam do mesmo jeito. O pós-milenismo, que é o que eu acabei de falar para vocês, também tem essa mesma visão, que vai ser um momento só. Igual às visões anteriores, Cristo volta de forma visível, em glória, em um único evento. Qual é a única teoria que é diferente das outras? Que é o dispensacionalismo clássico. A segunda vinda de Cristo será dividida em 2 fases, sendo a primeira para arrebatar secretamente a igreja, e a segunda de forma visível e em glória após os 7 anos da grande tribulação. Então, os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas, todos eles acreditam num evento só. Os dispensacionalistas em 2 eventos, ok? O que é que nós somos? Dispensacionalistas. Aí você diz, mas bispo, nós temos mais base do que os outros? Para todos eles existe um texto bíblico de apoio, mas a nossa base dispensacional, ela é muito maior. Bem maior mesmo. A Bíblia fala que o Senhor virá nas nuvens e a igreja irá se encontrar com ele no céu. A Bíblia fala, depois de um segundo evento, onde ele virá pisar na terra, e o Monte das Oliveiras se partirá ao meio, Zacarias 14. Também fala em outros textos, no Novo Testamento, o cumprimento de Zacarias 14. Está lá em Apocalipse também, fala que ele virá e pisará no Monte das Oliveiras. O amilenismo fala, o que é que ele fala sobre a ressurreição dos mortos? Ressurreição geral de salvos e ímpios na segunda vinda de Cristo. Os salvos para reinarem com Deus e os ímpios para condenação eterna. Quer dizer, na visão amilenista, na segunda vinda já há o processo de juízo. Já uns ressuscitam para reinar com Cristo no milênio, e outros já para a condenação eterna. O que difere de nós, porque nós sabemos que essa ressurreição dos que vão ser julgados para a eternidade no inferno, isso só vai acontecer depois do milênio, no grande trono branco. Serão avocados na presença de Deus no trono branco, tá? Vamos lá. Pós-milenismo. Da mesma forma como no amilenismo, salvos e ímpios ressuscitaram de forma geral na segunda vinda de Cristo. Pré-milenismo histórico. Apenas os salvos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo para reinarem com ele no milênio, enquanto os ímpios só ressuscitarão no final do milênio para a condenação eterna. Interessante, nessa primeira parte aí, é que eles dizem que os salvos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo para reinarem com ele no milênio. Aí você imagina assim, ó, Jesus vem, o povo que é salvo ressuscita. Ele aqui não está falando em corpo de glória, em transformação. Ele está falando só em ressurreição. Tá?
O que os dispensacionalistas falam é que haverá uma ressurreição primeiro dos mortos, e a Bíblia fala isso. Primeiro, a primazia é para aqueles que morreram em Cristo, que vão subir, vão ressuscitar e vão subir. Depois, nós que estivermos vivos, subiremos, né? Então, os dois, a Bíblia fala que os dois vão subir, os dois vão receber corpo de glória, os dois vão para o tribunal de Cristo, os dois passarão pelas bodas do Cordeiro, e os dois em corpo de glória, tanto quem morreu primeiro como quem estava vivo, que recebeu o corpo de glória, que passou pelo tribunal, que passou pelas bodas do Cordeiro, nesses 7 anos, voltarão para reinar com Cristo na terra durante o milênio. Amém? Diferente, né? Dispensacionalismo clássico. O dispensacionalismo exige 3 ressurreições. Vamos lá. A primeira dos salvos no arrebatamento da igreja. A segunda dos judeus após os 7 anos da grande tribulação. Alguns também defendem que os salvos do período da grande tribulação também ressuscitarão nesse momento, enquanto outros acreditam que somente após o milênio eles ressuscitarão. E a terceira ressurreição dos ímpios após o milênio. Isso aí todos concordam, basicamente, que os ímpios, quer dizer, quando eu digo todos os dispensacionalistas, que os ímpios só ressuscitarão após o milênio. Agora, essa confusão que existe entre se vão ressuscitar, a segunda ressurreição, após os 7 anos da grande tribulação, se nesse momento os salvos do período da grande tribulação ressuscitarão nesse momento, ou se não. E há uma outra discussão que acredita que somente após o milênio eles vão ressuscitar. Eu creio, tá, como dispensacionalista, que todos os salvos do arrebatamento na igreja, todos eles já ressuscitaram e voltarão. E é isso que o dispensacionalismo clássico, na visão mais, digamos assim, aceita, é que é falado, tá? É ensinado, é disseminado. Porque não existe muita possibilidade de você pensar que as pessoas vão ressuscitar no mesmo período, vão receber corpo de glória e voltar na mesma hora. Isso é uma coisa meio absurda, tá? Então tem que passar pelo tribunal de Cristo, tem que ter o galardoamento. A Bíblia fala sobre galardoamento. Jesus falou em Mateus 25 sobre isso, né? A questão dos galardões, a questão também dos talentos, né? Então não tem como fugir disso. Vamos lá, sobre o anticristo. Amilenismo. Muitos anticristos se levantaram ao longo da história. Isso que a bispa acabou de falar. Eles têm essa visão. Porém, haverá um último indivíduo que será o anticristo escatológico, que surgirá no período de grande tribulação e terá um sistema mundial que será contra a igreja de Cristo. Alguns acreditam apenas em um sistema anticristo de governo e não necessariamente em um indivíduo específico. Eu já ouvi alguns dizerem isso, que o anticristo é um sistema de governo. Não, o anticristo é uma pessoa mesmo. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 13 sobre as 2 bestas do Apocalipse, é muito claro que são 2 indivíduos. Amém? Não é um sistema de governo. E Daniel capítulo 9 também fala exatamente sobre isso no verso 27 e 28 em diante. Por que você acha que hoje mais se fala é nova ordem mundial, governo mundial e tudo caminha a nível mundial? Inclusive essa pandemia, nós fomos governados por uma ordem mundial. Essa questão da globalização que a bispa acabou de dizer, já estão atuando. A formação dos blocos econômicos, a formação dos blocos entre países, entendeu? A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, é um sistema que já está implantado há muito tempo para que um governante venha a reinar sobre o planeta. Só que a base que vai se formando é a união entre nações, as nações se unirem. O que é que vem depois disso? O que é que vem depois disso? Um sistema de governo implantado. Tudo isso já é uma preparação. Pré-milenismo histórico. Um indivíduo específico
que será o inimigo da igreja no período da grande tribulação. Lembrando que nessa visão pré-milenista histórico, eles falam que a igreja, que esse inimigo será o inimigo da igreja. Lembrar que os dispensacionalistas acreditam que a igreja subiu, mas ficou uma boa parte, não ficou? Essa boa parte é que será perseguida, junto com Israel, depois do tratado de paz ser quebrado, ok? Vamos lá. Pós-milenismo. O anticristo é qualquer pessoa que persegue e se opõe ao crescimento do domínio da igreja na terra. Isso aí é totalmente sem fundamento, tá? Ele não vai focar só, e ele não está preocupado nesse período com o crescimento da igreja, até porque a igreja, né, nesse período, quem vai reinar é ele vai ter autoridade para fazer o que ele quiser. O que ele vai fazer é matar muita gente, é perseguir, destruir quem quiser declarar-se cristão nesse período. Então ele vai ter o cajado, o cetro da autoridade para fazer atrocidades, genocídios, tudo, tá? Então, dispensacionalismo clássico, um indivíduo que surgirá no período da grande tribulação, que aterrorizará o mundo e perseguirá aos que não negarem o nome de Jesus. Porém, ele não fará nada contra a igreja que já foi o quê? Amém? Arrebatada. Isso é o que o dispensacionalismo clássico crê. Agora, detalhe, lembrar sempre, a igreja foi arrebatada, mas tem uma parte que fica. É chamada Laodiceia, a igreja morna. A igreja Filadélfia subiu, foi livrada. Amém? Tem um detalhe também que é importante falar nessa hora. É que, quando diz aí, aqueles que não negaram o nome de Jesus, porém, ele não fará nada contra a igreja que já foi arrebatada. Tem gente que tem uma discussão sobre por que o anticristo ainda não se manifestou. Tem um texto na Bíblia que fala que tem que vir a apostasia e ele tem que se manifestar. Mas para ele se manifestar, tem algo que o impede. E aí tem várias visões sobre isso. Tem quem diga que é o Espírito Santo que tem que sair da terra, que é uma balela, o Espírito Santo não vai sair da terra. Amém? Tem gente que fala que é a igreja, que é um empecilho para o anticristo se manifestar, e tem gente que fala que é a palavra que está sendo pregada e que ainda mantém, digamos assim, um certo nível de moral no mundo que está na iniquidade, né? Porque o anticristo é o anomos, é o iníquo. Então, enquanto estiver sendo pregada a palavra, ainda há uma resistência, certo? Por que a igreja é perseguida já nos nossos dias? Porque tem que acabar com a pregação do evangelho. Se o evangelho não for pregado, então não há mais resistência contra ele. Mas lembre-se, os dispensacionalistas, como nós, temos a ideia formatada de que a palavra não é pregada por alguém, ela é pregada pela igreja. A igreja será o quê? Arrebatada. Quem ficou porque não pregou, porque não viveu. Então esses não têm expressividade nenhuma. A igreja, enquanto prega a palavra, ela adianta o tempo. Quanto mais a gente prega, mais o tempo é abreviado, mais a volta de Cristo ela é abreviada. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o chamado profético que nos foi dado. O Espírito Santo continua na terra. Até porque muita gente na terra vai precisar de consolo diante de tantas coisas que vai acontecer. E ele vai continuar trazendo consolo, tá? Lembre-se, durante o período da grande tribulação, haverá gente pregando o evangelho e morrendo por causa disso. Nesse período, hoje, você não prega porque você é preguiçoso. Naquela época, você vai pregar para morrer. Só tem uma opção: pregar e morrer, não pregar e não ser salvo. Hoje você prega porque quer. Nessa época você vai pregar porque precisa. Hoje você prega e é salvo. Naquela época você vai pregar e vai morrer. Vai ser salvo, mas vai morrer porque prega. Não tem como.
Porque a ausência do Espírito Santo é a ausência da presença de Deus, do consolo. Tá? Em um período de grande tribulação tem que ter um consolo. Deus, com muita misericórdia, ainda vai fazer isso na vida dos crentes que ficarem. Ainda vai tentar convencê-los. E agora o convencimento é esse. Já pensou? Você ficou, aí ele vai dizer assim, o Espírito Santo vai falar para você assim: olha, você ficou, mas você lembra que o bispo falou? Não negue o nome de Cristo, não receba a marca da besta, pregue a palavra, ainda que isso te cause o quê? A morte. E aí se cumpre aquela palavra: ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. É aí. Mais ainda do que hoje. Hoje tem que ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Mas nessa época você vai ser fiel mesmo até a morte, senão você não é salvo. Entendeu? Então tem muita forma que o Império Romano. E aí você diz, e a Igreja Católica Apostólica Romana, na época do período da Inquisição, praticou as mesmas atrocidades, matando pessoas assim. Os papas e os padres da época, eles concordavam que todo herege tinha que morrer dessas formas. E os hereges eram aqueles que se rebelavam contra a questão que era pregoada das indulgências. A igreja queria arrecadar dinheiro e o povo tinha que comprar um pedaço de terra no céu. E quem não tivesse comprando lá, não ia para lá. Então o que é que eles faziam? Eles pegavam as pessoas que não tinham condição financeira, pessoas pobres, e elas iam trabalhar nas terras da igreja. Por que a igreja católica tem tanta terra? A gente vai comprar uma casa, tem lá um imposto chamado laudêmio, que é porque essa terra foi da igreja católica apostólica romana, né? Aí imagine uma coisa: essas terras, elas eram cultivadas não por padres, não por bispos da igreja romana, eram os vassalos, eram pessoas pobres, que a igreja dizia assim: ó, você vai trabalhar na terra, eu vou deixar você comer, só, o resto vai ser para comprar seu pedacinho lá no céu. Então a pessoa trabalhava aqui, com o direito só de comer, trabalhando para a igreja, levando humilhações e açoites, e se negasse, morria da forma mais atroz possível. Estudando isso está na biblioteca pública. Eu não sei como é que tem gente que ainda frequenta essa igreja e acredita no credo dessa igreja. Não sei. Impressionante. É uma falta de informação grande. É uma grande falta de informação, infelizmente. Já existe tudo isso pronto. A questão é o momento. Isso só vai ser implantado no período que o anticristo estiver dominando tudo. Ele ainda não está à frente do governo mundial. Mas você viu o vídeo que a nova ordem mundial quer matar muita gente. Então, não se preocupe, isso vai acontecer no tempo, no período da grande tribulação. Nesse período não é uma opção, nesse período é uma obrigação. É como fizeram recentemente: tem que usar focinheira, tem que fazer, botar no braço aquela canetada, entendeu? E aí? Tem que apresentar um cartão para entrar nos cantos, né? Para trabalhar, para receber dinheiro, mesmo sistema. Eles só fizeram agora um teste drive para saber se eles conseguiam colocar a população exatamente onde eles querem, e conseguiram. O dispensacionalismo clássico, né? É isso? Vamos lá, para a grande tribulação. Amilenismo. O que é que o amilenista fala sobre a grande tribulação? Somente após o período de grande tribulação é que ocorrerá a segunda vinda de Cristo, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação. Os amilenistas acreditam que a igreja vai ficar na terra, até porque eles não acreditam no arrebatamento. No arrebatamento que a gente crê, né? Arrebatamento, primeira a vinda, né? Pré-milenismo histórico.
a igreja passará pela grande tribulação também. Pós-milenismo, a tribulação é experimentada na presente era. Ou seja, os pós-milenistas acreditam que nós estamos vivendo na tribulação já. Existem pós-milenistas que acreditam em um período final de grande apostasia e tribulação antecedendo a volta de Cristo. E existem outros que defendem que quando Cristo voltar, o mundo estará em plena paz e prosperidade. Isso acontece devido à visão sobre o milênio, que essa corrente escatológica defende. Dispensacionalismo clássico. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, não passará por ela, que é o que nós cremos, né? O julgamento. O amilenismo fala que o julgamento geral, juízo final de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Isso isso já distorce, porque nós cremos que o juízo final será depois do milênio, né? Pré-milenismo histórico. Julgamento da segunda vinda de Cristo e também após o milênio. 2 julgamentos. Pós-milenismo, julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Então, os três falam em julgamento na volta de Cristo, o que não vai rolar, porque Jesus não vai julgar, ele vai galardoar. Amém? A igreja é arrebatada para galardão e não para juízo. O juízo só virá depois do milênio. Então vamos lá. Dispensacionalismo clássico. 3 julgamentos sendo eles: o julgamento das obras dos salvos no arrebatamento, que é o galardoamento, quem vai receber e quem não vai, tá? Julgamento de judeus e de alguns gentios no final da grande tribulação, sim. E o julgamento geral dos ímpios após o milênio. Essa questão do julgamento de judeus, volta lá, filha, de judeus e alguns gentios no final da grande tribulação, isso aí não é todo dispensacionalista que acredita, tá? Grande parte, 70% não acredita nisso aí, que Jesus vai fazer esse juízo na sua vinda sobre judeus e gentios no final ali no período da sua volta, tá? Isso aí não. Agora, julgamento de judeus e de alguns gentios no final da grande tribulação é um pouco improvável. Por quê? Jesus não vem, ele vem para reinar na terra. Vai haver a guerra do Vale do Meguido, Armagedon. Então, quem vai ser lançado no Guiena são os seguidores do diabo, o anticristo e o falso profeta. Todos serão lançados, tá? Quem estiver vivo, vai continuar vivo no milênio. Quem morreu, esses que morreram durante... A Bíblia fala que eles já estão lá. E eles virão com Cristo, em corpo de glória. Então, essa coisa do juízo, ela não faz sentido. O amilenismo, a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. E Deus tem apenas um só povo, na visão dos amilenistas. Na visão dos pré-milenistas históricos, a igreja é o Israel espiritual. Eu já ouvi, inclusive, alguns pastores que são dessa doutrina hebraizante falando isso, que a igreja é o Israel espiritual. Tem muitas igrejas grandes aí que defendem que a igreja é o Israel espiritual. Isso para justificar as coisas judaicas que eles implantaram dentro da igreja. Ou seja, o novo Israel no Novo Testamento, porém Deus tratará com Israel separadamente concernente a algumas promessas do milênio. Pós-milenismo, a igreja é o novo Israel, também crê do mesmo jeito, a igreja é o novo Israel. Dispensacionalismo clássico, olha como é que o dispensacionalismo clássico vê. Para Deus, Israel e igreja são povos completamente diferentes, amém? A igreja é um parêntese no plano de Deus para Israel, que foi suspenso, mas será retomado após o arrebatamento secreto da igreja. Então Israel experimentou o endurecimento em parte para que houvesse plenitude dos gentios, que é a manifestação da igreja na terra. Nós somos gentios, nós não somos Israel. Amém? Quando você vê alguém imitando judeu, botando arca na igreja, botando costumes judaicos na igreja, repudie. O hebraísmo dentro da igreja é para ser repudiado, tá?
Não aceite, você não pode concordar com práticas judaicas na igreja. Inclusive, detalhe, campanhas hebraizantes, que tem demais, não tem? Gente, esse hebraísmo dentro da igreja não pode ser aceito. Tudo no culto levítico tinha um significado espiritual. Isso tudo foi abolido quando Jesus se manifestou. Amém? Jesus é a luz do mundo, Jesus é o Salvador, Jesus é tudo. O Espírito de Deus traz para nós uma visão diferente. O Evangelho da graça é uma coisa ligada totalmente a Cristo e nada ligado a cultos levíticos. Jesus nem era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, e o seu ministério, segundo Hebreus 7, está ligado a Melquisedeque e não a Arão. Então nada o que era praticado no deserto tem que ser praticado na igreja. Milênio. Os amilenistas falam que o milênio não é um período literal de 1000 anos. No amilenismo, o milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra, e começou na primeira vinda de Cristo. Ou seja, para os amilenistas, desde 2000 anos atrás, que esse período de milênio já começou. Ou seja, não é um período de 1000 anos, é um período de tempo. Para os pré-milenistas históricos, é reconhecido o reino de Cristo na presente era com a igreja, porém haverá também um reino milenar e literal no futuro após a segunda vinda de Cristo, com Jesus reinando sobre as nações do mundo. Talvez não necessariamente o período seja de 1000 anos, para os pré-milenistas. Os pós-milenistas dizem, conforme o evangelho for sendo pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas serão convertidas. O cristianismo será o padrão e não a exceção, ou seja, a plantação será de trigo e não de joio. A referência à parábola de Jesus é usada para defender esse conceito. Veja só, eles acreditam que o milênio é um período de implantação do cristianismo, e não é. Cristianismo, a implantação é agora, antes do arrebatamento. Ninguém vai implantar cristianismo durante o milênio. Jesus vem como rei, ele vem como líder, ele vem como um Deus, como Senhor. O cristianismo requer uma outra visão. Ele veio como servo para servir a todos com a salvação. Amém? Então é bem distinta a visão. Dispensacionalismo clássico, milênio futuro e literal, ou seja, é 1000 anos, vai acontecer depois da grande tribulação, após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Por que segunda fase da segunda vinda? Porque a primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase é após os 7 anos. Existe também uma variação do dispensacionalismo, conhecida como dispensacionalismo progressivo, e ganhou força, principalmente nos últimos 20 anos. Essa visão é bem diferente do dispensacionalismo clássico e defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e o fato de Deus ter apenas um povo, ou seja, rejeita a completa distinção entre Israel e a igreja feita pelo dispensacionalismo clássico. Nós rejeitamos essa visão desses últimos 20 anos, porque ela está ligada justamente ao hebraísmo implantado hoje. Como é que eu poderia dizer, entenda, se eu faço cultos judaicos dentro da minha igreja, que o judeu vai ficar? Não é um pouco controverso? Rapaz, se o judeu vai ficar e eu estou fazendo culto judaico dentro da igreja, então eu estou fazendo a igreja ficar. Isso, eu como dispensacionalista clássico digo, é uma verdade. Quem estiver hebraizando sua igreja está fazendo a igreja ficar. Você tem que cristocentrizar a igreja, tem que fazer com que a igreja seja cristã, seja cristocêntrica e não hebraizada, ok? O pré-milenismo é uma das 3 principais visões da profecia bíblica. As outras são o amilenismo e o pós-milenismo.
O pré-milenismo ensina que a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, conhecida também como segundo advento, ocorrerá antes do estabelecimento do reinado de 1000 anos de Jesus. Aqui eu vou entrar mais forte, tá? Em Jerusalém. Descrito em Apocalipse 20, verso 1 ao 7. Esse reinado é conhecido como o milênio. Então é muito claro, de forma literal, a gente sabe que o dispensacionalismo clássico está totalmente correto. Agora, veja que o pré-milenismo, primeiro a nomenclatura do pré-milenismo é muito, mostra aí, ó, o termo teológico inglês pré-milenismo vem dos elementos latinos pré, antes, mille, 1000, anos, ano. O pré-milenismo significa que Jesus Cristo retornará à Terra antes dos 1000 anos, antes do milênio. É isso. Quem crê assim? Nós cremos. Agora, existe o pré-milenismo dispensacional. E aí, o pré-milenismo dispensacionalista, a visão pré-milenista majoritária, que nós cremos, inclusive, é essa: sustenta que haverá um futuro reinado literal de 1000 anos de Jesus Cristo na Terra, após os eventos do arrebatamento, tribulação, 7 anos, e segunda vinda, que é no período do Armagedon. Amém? Então, o pré-milenismo dispensacional, ele tem essa visão. Sustentam que Israel e a igreja são duas entidades separadas e distintas ao longo de toda a história, incluindo o milênio. Deus vai fazer um concerto com Israel durante 7 anos de grande tribulação e durante o período milenar. Vai haver um concerto. Mas quem é o povo que o Senhor está formando nesse momento? A igreja. Quem é que vai estar com o Senhor? A igreja. A igreja, ela tem um chamado, está com o Senhor, no céu, nos ares. Essa igreja que foi arrebatada. Amém? Os pré-milenistas da aliança sustentam que nas eras do Antigo e Novo Testamento, Israel e a igreja eram a mesma coisa, mas no milênio se separarão. Existem várias formas de pré-milenismo que diferem em como o arrebatamento se relaciona com a tribulação, mas todos ensinam que o milênio é de 1000 anos literais e segue o segundo advento de Cristo. Tá? Então, para não complicar muito para vocês, é só vocês entenderem que o pré-milenismo, na visão dispensacional, que é o que nós vivemos, cremos e lemos na Bíblia, é simples: arrebatamento, tribulação, volta de Cristo, milênio. Ok? Lembrar, igreja é uma coisa, Israel outra coisa. Igreja é igreja, Israel é povo. Quando Deus fala com Israel, fala povo meu. Quando ele fala com a igreja, ele fala minha igreja, minha noiva. Você não vai ver no Novo Testamento a igreja ser chamada de povo. Não existe. E esse era um grande problema, porque todos esperavam Jesus como líder para Israel, que iria tirar Israel das mãos dos romanos, né? Israel ia se levantar como nação naquela época, e não se levantou. E não se levantou. Israel veio se levantar como nação em 1948. Graça Aranha assinou lá e definiu o voto final. Israel se tornou nação nessa época. Olha quanto tempo depois. Então, o que eles esperavam naquela época era um líder sobre Israel. O que é que eles estão esperando agora? Um líder sobre Israel. E eles vão receber o anticristo como um líder. E o anticristo vai enganar Israel durante 3 anos e meio, porque ele vai se apresentar exatamente em conformidade com o que Israel quer. Israel precisa de um líder. Aí vem o pós-milenismo. O pós-milenismo é uma interpretação de Apocalipse 20 que acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após o milênio. O que é um absurdo, né? Fere todos os conceitos bíblicos, toda a orientação, tudo. Não existe nem texto na Bíblia que apoie essa questão. Eles vão ler lá o Apocalipse 20 e interpretar dessa forma. O que não está lá, não é literal isso aí que eles interpretam lá em Apocalipse 20. Então, é absurdo. Só para mostrar para vocês que o pós-milenismo, nessa visão aí interpretativa de que Jesus virá
ocorrerá, né, a segunda vinda após o milênio, é muito, mas muito, muito fora da realidade. Pós-milenismo é uma visão ou sistema de escatologia, doutrina das últimas coisas, ensinando que a idade atual é o milênio, que não é necessariamente 1000 anos. Uma coisa também sobre o pós-milenismo que eu esqueci de falar: não confunda pós-milênio com pós-tribulação. Existem os pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. Como existem os amilenistas, o quê? Pós-milenistas e o quê? Não, amilenistas, pré-milenistas e pós-milenistas. Cuidado para você não confundir. Um fala sobre tribulação, se o arrebatamento acontece antes, durante ou depois. O outro fala sobre milênio. E aí um diz que Jesus virá pós-milênio, outro diz que virá antes do milênio. Entendeu? É bem diferente a coisa. Tá bom? Amém? Um trata de milênio, outro trata de tribulação. Os pós-milenistas acreditam que o reino de Jesus Cristo será gradualmente estendido através da pregação do Evangelho, ou seja, eles defendem que o Evangelho vai ser pregado no milênio. Não é. Gente, os três momentos são esses: Evangelho da graça, Evangelho do reino e Evangelho eterno. O que vai ser pregado no milênio é o Evangelho eterno. Esse Evangelho eterno prepara a igreja para se firmar, aquele povo que está lá, o povo que está vivo, vai se firmar para poder não ir para o juízo do grande trono branco e para viver o novo céu e nova terra, eternamente, ok? Lembre-se, o diabo foi preso durante 1000 anos, mas ele será solto no final dos 1000 anos e ele vai conseguir convencer muita gente que estava aqui, estará aqui vivendo com Cristo, visualmente com Cristo, com os arrebatados em corpo de glória, vendo muita coisa forte, muito mais do que se viu no deserto, muito mais do que se viu em todas as épocas, e mesmo assim a raça humana ainda vai se desviar de Cristo, ainda vai se rebelar contra Cristo. Não, filho, os que estiverem vivos nesse período, o pessoal do corpo de glória é incorruptível, não se corrompe não. Só os habitantes da terra que não foram arrebatados e não receberam o corpo de glória. Lembre-se, durante o milênio vai nascer gente, vai morrer gente, vai continuar como se fosse agora durante o milênio. Para quem, só não o pessoal que subiu, nós subimos, estamos na terra em corpo de glória, diferente. Nós não temos mais que passar pela morte, mas os que ficaram vão continuar procriando como pessoas normais e vão morrer como pessoas normais. Um detalhe, a teologia explica que esse povo que vai ficar na terra vai viver muito mais do que hoje. E é bem simples a gente saber que a própria medicina, recentemente, ela fez um avanço nesse aspecto, que fizeram um teste com ratos, conseguiram dobrar o período de vida de um rato. Eles já estão desenvolvendo aí alguns remédios para aumentar, dar mais longevidade às pessoas. Então, essa tecnologia, creiam, o próprio Senhor Jesus vai desenvolver, porque Deus sabe de todas as coisas. E nesse período as pessoas vão ter remédios, vão ter coisas que vai dar a ela mais tempo de vida. No passado, você vê que Matusalém viveu mais de 900 anos, né? Então, vai se ter gente voltando a viver 200, 300, 400 anos durante o período do milênio. Aí vem o amilenismo, né? Deixa eu explicar uma coisa, dependendo de qual corrente você siga, e aí tem teólogos que seguem várias correntes, o entendimento fica um pouco que liberal ou não. Então, imagine alguém que acredita que Jesus só vai vir depois do milênio. Ele vai fazer o que agora? Aproveitar. Essa questão do pessoal pós-milenista, né, nesse aspecto, é muito perigosa. O pessoal que crê no amilenismo, ou seja, que já está se vivendo um milênio, também é algo muito complicado
para que a pessoa se guarde, né? Porque ela não tem um período de 1000 anos, ela tem um tempo que ela não acredita que é milenar, é um período, certo? E ela está vivendo já isso. Ela crê no juízo que Cristo vai trazer à terra e ponto. Isso aí, eles não têm uma previsibilidade. Já o pré-milenismo, ele por ser dispensacional, ele tanto aglutina a visão do arrebatamento, como a visão da tribulação, como a visão do milênio ser pós-tribulação, e como ele já vai seguir na sequência o juízo do grande trono branco e o novo céu e nova terra. Tá? Então, o que a Igreja Cristo Salva é? Ela é pré-tribulacional, ela é pré-milenista e ela é dispensacional. Você pode repetir isso? Pré-tribulacional. O que quer dizer isso? Que Jesus vem antes da tribulação. Dispensacional. Por quê? Porque Israel é uma coisa e a igreja é outra. O arrebatamento é para a igreja e a tribulação é um juízo que vem para Israel. Ela é pré-milenista por quê? Porque o milênio só vai acontecer depois da grande tribulação. Amém? Quem entendeu isso? Então nós entendemos agora o que somos. Nós entendemos o que somos. Vocês sabiam qual é o nome da nossa religião? Qual é? Católico, apostólico, cristão. Não é protestante. Católico, apostólico, cristão. Qual é a nossa diferença da Igreja dos Padres? Eles são católicos, apostólicos, romanos. Bispo, me ensina mais sobre isso. O católico, apostólico, cristão, ele é católico, quer dizer universal. Tá? Apostólico, que vem dos apóstolos, a doutrina. Cristão, porque a base é Cristo. E já o católico, universal. Apostólico, que eles creem que também nos apóstolos. Romano, por quê? Porque o credo, a lei, a fé, não vem do cristianismo e sim do romanismo. Por isso que o paganismo romano está inserido dentro da Igreja Católica. Por isso que a idolatria romana, Roma era um país que no período de Cristo tinha muitos deuses, né? Inclusive tanto quanto a antiga Grécia. Tá? Então a gente vai ver que essa herança politeísta de Roma entrou no conceito da Igreja Católica Apostólica Romana. Só se fez o quê? Dizer, a partir de hoje, essa igreja será cristã, defenderá o cristianismo, vai acreditar em Cristo, mas é Cristo e todos os santos. Tá? Quem estuda muito sobre isso diz que todos os deuses pagãos que eram invocados por Roma perderam os seus nomes em detrimento aos novos nomes que a liderança que se vendeu por dinheiro aceitou. Ou seja, vocês querem parar de ser perseguidos? Queremos. Vocês querem ter prédios bonitos? Queremos. Querem ter o apoio do Estado? Queremos. Simples. Deixem os nossos deuses nas paredes. Deem o nome que vocês quiserem, mas deixem eles lá. Nós cremos assim. Nós somos romanos e cremos assim. E então nós queremos fundamentar o conceito romano dentro do cristianismo. Pronto. Surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Na época do protestantismo, o que é que aconteceu? Uma divisão. Por que a divisão? Porque alguém disse para uma igreja que matava gente igual os romanos do passado: vocês estão errados, nós não aceitamos isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que não pode ter outros deuses diante do Senhor. E aí o protestantismo vem protestar sobre os conceitos romanos. Surgiu então a Igreja Católica, Apostólica, Cristã, e não mais romana.
E é por isso que mataram John Hus, Tyndale, Wycliffe, Jerônimo, e até Lutero, se ele não tivesse corrido para perto do rei Henrique IV, tinha morrido também. A questão de que dividiu muito a igreja protestante, na época, foi que Henrique IV, ele praticou, né, ele se divorciou, e o divórcio não era aceito pela igreja romana, e foi aceita no período da igreja protestante, né? Foi quase que um troca-troca. Vocês aceitam o meu novo casamento, vocês aceitam minha situação, e eu aceito vocês, e eu vou proteger vocês. E assim foi. Houve muito problema com isso também. Mas dentro da igreja protestante, ainda há uma divisão muito grande em relação a esse conceito de sim, pode, sim, não pode. Ninguém sabe. Tá? Ok? Alguma dúvida? Nenhuma? Você sabe hoje por que você agora não é mais romano? Porque de Roma nós não temos nada, nós temos de Cristo. Amém? Não tenha nada de Roma na sua vida. Ok? Tito Augusto destruiu, 70 anos depois de Cristo, o templo erguido por Herodes. Epifânio, no ano 165 a.C., ele profanou, e Epifânio era um homem sírio, ele era um governante sírio, só que estava, né, nesse período aí, ele, apesar de ter origem síria, ele era um líder grego, da Grécia, e ele entra e pratica dentro do templo. Antes de Cristo, 165 anos antes, ele ficou ali 20 e tantos anos fazendo sacrifícios de porcos, de animais imundos dentro do templo, no qual era proibido fazer esse tipo de coisa, a profanação. Ele é um tipo de anticristo na história geral da igreja. Quando se estuda sobre os anticristos do mundo, Epifânio é citado como um deles. Ok? E por que ele é muito comparado ao anticristo? Porque assim como ele profanou o templo lá, o terceiro templo vai ser profanado pelo anticristo também. Ok? O amilenismo, já falei, né? Os amilenistas creem que o milênio é espiritual. Então, todas as versões do amilenismo se unem em torno de sua crença em nenhum milênio terrestre. Às vezes diferem quanto à natureza e ao tempo exatos do milênio. Enquanto todos acreditam que o milênio é espiritual e, portanto, não terreno, alguns acreditam que o reino espiritual está presente durante a era atual da igreja. É como se tivesse dois reinos ao mesmo tempo. É uma loucura, parece que fumaram foi um baseado. Eu sou totalmente contra essa questão. Alguns amilenistas acreditam que o atual reino espiritual do reino de Deus consiste na influência que a igreja exerce através de seus muitos mistérios mundiais. Outra forma ensina que o milênio é composto pelo reinado de todos os cristãos mortos no céu. Ainda outro tipo acredita que o milênio é igual ao estado eterno que começará na segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, conhecida também como o segundo advento. E é importante falar por que a igreja romana exerceu muito controle sobre o mundo. Porque na visão amilenista, se o reino do céu e o reino da terra estão coexistindo, quem representa o reino do céu na terra? Entenda, vocês não entenderam a minha pergunta. Os amilenistas defendem que o reino do céu, o reino espiritual e o reino terreno coexistem. Se eles coexistem, quem é a liderança do reino do céu, do reino espiritual na terra? O Papa. Por isso que o Papa, ele é o representante de Deus na terra para a igreja romana, em sua grande maioria amilenistas. O que o Papa diz é Deus que fala. Uma encíclica papal pode mais do que a Bíblia toda, porque ele é o chancelador, ele é o líder do reino espiritual na terra. Glória a Deus. Pai,
Abençoa teus servos agora, Senhor. Traz essa visão, Senhor, que nós temos pregado para que eles anunciem aos seus familiares. Senhor Deus, não permita, Pai, que nenhum deles, nenhum sequer, pereça, perca, mas que todos sejam abençoados, em nome de Jesus. Que cresçam, Pai, na Tua palavra, no conhecimento, que sejam sóbrios, que sejam maduros, que sejam fortes, que não se deixem enganar por aqueles que querem apenas usá-los como fonte de lucro, mas que eles sejam, Pai, guerreiros, instrumentos do Senhor nessa terra, igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus, igreja que vive um evangelho verdadeiro, Pai, e que nesses últimos segundos, eu creio, eles sejam verdadeiros atalaias, para que almas sejam ganhas, em nome de Jesus.